a gente vem observando alguns comportamentos em relação à imigração por parte dos governos recém-eleitos. Isso aconteceu com o presidente Trump nos Estados Unidos, que foi uma das pautas de governo dele. Da mesma forma, a Meloni também uma das pautas dela era a questão da imigração. Até então, o contexto era voltado para a imigração irregular, a imigração ilegal. Até então, as plataformas de governo, né, e de promessas de governo desses governos recém-eleitos tinha como base tratar de imigração, tratar do conceito de portas abertas ou portas escancaradas, e até aí, ok, até aí tudo bem. Imigração ilegal, naturalmente não é correto, é crime, e até porque existe um caminho para se fazer a imigração regular, a imigração legal, então até aí, pleno acordo, todo mundo alinhado em relação a isso. Porém, na virada do ano de 2024 para 2025, exatamente entre o Natal e o Ano Novo, no momento em que todos os países do mundo estão normalmente votando os seus orçamentos para o ano seguinte, foi colocado um chamado jabuti, né, na linguagem política, dentro do orçamento italiano. Esse chamado jabuti, essa questão que foi incluída, foi que a partir de 1º de janeiro de 2025, ou seja, 10 dias depois, né, entre Natal e Ano Novo ali, ou menos que isso, os processos judiciais na Itália para a obtenção da cidadania, que anteriormente era pago uma taxa em torno de 545 euros aproximadamente, por processo, ou seja, independente do número de requerentes, passaria a ser cobrada uma taxa de 600 euros para cada processo. Ou seja, desculpa, para cada requerente. Isso, naturalmente, impactaria de uma forma muito pesada todo mundo que pensava em fazer o processo de cidadania. Não só isso impactaria nas vias judiciais, mas também quem fazia o processo diretamente na Itália, através das comunes, são, vamos lá, as equivalentes às prefeituras, também teria uma taxa de 600 euros por requerente. Então, por exemplo, a pessoa que vai para a Itália, ou até então ia para a Itália, para fazer presencialmente, além de todos os custos, também teria essa taxa de 600 euros. Não somente isso, mas quem também queria fazer via consulado, o consulado italiano no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Venezuela, onde fosse, também passaria a ter essa taxa de 600 euros por requerente. Ou seja, pegou em todo mundo isso. Todo mundo que quisesse, a partir de então, solicitar a cidadania italiana, teria o custo de taxa de 600 euros, além de outros custos de cartórios, de assessoria, de advogado, o que fosse. Ou seja, de 2024 para 2025, o governo italiano já deu um grande recado. Que recado é esse? Eu estou olhando para isso. E a primeira ação foi: eu vou gerar custos. Eu vou gerar dificuldade para quem deseja obter a cidadania italiana. Perfeito? Então, isso aqui já foi um belo de um recado, um terrível de um recado, melhor dizendo, né? Dizendo o seguinte, ó, agora vai ficar mais caro para solicitar. Não somente isso, a gente está falando de 1º de janeiro entrando em vigor, de 2025. Praticamente 3 meses depois, vem uma decisão, e aí eu começo a explicar para você o que aconteceu na sexta-feira, que já estava sendo ventilada essa possibilidade de uma nova alteração na lei de cidadania italiana. Isso já vinha sendo ventilado há algum tempo. E por quê? Vou explicar para vocês. A lei de cidadania italiana, ela trata o descendente, vamos dizer assim, ao nascer como sendo já considerado italiano.
Porém, ele precisa fazer uma validação, uma confirmação desta cidadania que, pela legislação, já garante a ele o direito ao nascer. Ok? Então, por exemplo, quem é filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto de italiano, desde que ele tenha, o antepassado dele tenha nascido após 1861, que é o ano da unificação italiana, quando a Itália se torna país, como conhecemos hoje, né? Antes disso era Império Romano e tal. Antes disso, não era considerada Itália. Então, a partir de 1861, todo mundo que nascesse e os seus descendentes. Isso vem sendo confirmado ao longo do tempo por várias outras legislações que vêm reafirmando esse direito. É italiano aquele que tem o sangue italiano. Ponto. Independente de ter nascido em solo italiano, essa pessoa que tem o sangue tem o direito a validar, a confirmar essa cidadania. E assim foi por anos assim. E aqui eu quero trazer uma observação para você. De novo, eu vou fazer essa live buscando ter o máximo respeito às autoridades italianas, aos órgãos italianos, consulares, comunes, tribunais, tudo, máximo respeito possível, ok? Só que os serviços consulares, por exemplo, eles já são precários há anos. Quem é de São Paulo, por exemplo, sabe o quanto que é difícil agendar um passaporte. O quanto que é difícil renovar um passaporte. O quanto que é difícil esperar na fila para poder fazer uma cidadania. Ou seja, esse já é um problema, vou colocar aqui entre mil aspas, que os descendentes de italianos já convivem há muito tempo. Há muito tempo. Perfeito? Por quê? Até um certo momento para trás, era essa a principal via de solicitação de cidadania. Através do consulado, perfeito? Ou através da comune. Essas eram as duas grandes formas de se fazer. Até que, num certo momento, como as filas estavam praticamente impraticáveis, ou seja, imagina você esperar 10 anos para ser atendido para entregar o teu documento. Você tendo direito. Olha que loucura. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a entrar com ações judiciais diretamente no Tribunal de Roma contra a fila do consulado. Ou seja, Roma, tribunal, eu estou querendo ser atendido, mas eu não consigo, porque o órgão consular não tem capacidade de me atender. Só que eu quero requerer a minha cidadania dos meus filhos, dos meus netos, tal. Então, eu não tenho outra opção, eu estou dando entrada aqui no tribunal. Foi isso que aconteceu. Ou seja, uma coisa levou a outra. O fato dos consulados terem incapacidade de atendimento, isso fez com que as pessoas migrassem ou para as comunes, só que aí é de fato algo mais caro, é de fato algo que as pessoas muitas das vezes não têm disponibilidade também de tempo, porque ela precisa ficar um tempo na Itália, perfeito? E existe toda uma logística e tal, né? De fato é algo mais complexo. E o que a gente percebe ali? Houve uma natural migração para as ações judiciais, porque virou quase que a única opção para solicitar a cidadania italiana. Inicialmente, o foco era exclusivo em Roma. Depois, o que aconteceu? As pessoas foram autorizadas a entrar com as ações nos tribunais, digamos, né, das suas regiões de nascimento, o que também é uma grande ideia, porque você pulveriza as ações judiciais. Porém, a imigração italiana, e aqui eu estou falando de Brasil, Itália, Argentina é um outro contexto, Venezuela é um outro contexto, Estados Unidos é um outro contexto, porque você tem descendentes de italianos espalhados pelo mundo inteiro, ok? Então, o que acaba acontecendo? Essas pessoas
começaram a dar entrada nas ações judiciais na região de nascimento dos seus antepassados. E, em especial, no Brasil, existe uma demanda grande, por exemplo, no Vêneto, que é uma região da Itália. Existe também uma demanda grande na região da Calábria, e aí vai. A gente tem muitos descendentes de italianos em várias regiões da Itália, Nápoles, de norte a sul da Itália tem, mas a região do Vêneto tem, digamos assim, sofrido muitos pedidos, ok? Então vamos lá. Eu estou tentando contextualizar para você que uma coisa foi levando a outra, perfeito? O que aconteceu na última sexta-feira? Na última sexta-feira, o vice-primeiro-ministro, chamado Antônio Tajani, que se escreve Tajani, né? Se fala Tajani, ele trouxe uma proposta, que na verdade não é bem uma proposta, é um decreto, ou seja, não perguntou a opinião de ninguém, é uma decisão. Essa decisão ela foi tomada pelo Conselho de Ministros, ok? Que é um grupo ali próximo da primeira-ministra, da Meloni, em que oferece uma... Como é que eu vou dizer isso sem ser agressivo? Tomam uma decisão, aí eu vou começar a falar as inconstitucionalidades. Tomam uma decisão de um decreto de urgência sem haver urgência efetiva, ok? Por que eu estou falando isso? Decretos de urgência normalmente são usados em pandemias, em guerras. Não é o caso. Ou seja, para valer de forma imediata. Seria como se fosse uma medida provisória no Brasil, equivalente. Ou seja, falou agora, já assina no mesmo dia e já está valendo no dia seguinte. E ainda tem um detalhe. Segundo a coletiva lá de imprensa que eles fizeram, já estaria valendo antes do anúncio, ou seja, já estaria valendo a partir de um dia anterior, o que é mais grave ainda. Imagina, eu anuncio na sexta um decreto, mas na verdade ele já está valendo desde quinta à noite. Olha isso, olha a quantidade de aberrações. Não somente isso, ele traz alguns argumentos para justificar essa decisão. Que argumentos seriam isso? São vários. Ele trata, por exemplo, que as pessoas não estavam considerando a cidadania italiana como algo sério. E ele utiliza o seguinte argumento para dizer isso. As pessoas fazem a cidadania italiana para ir passear em shoppings em Miami. O que aconteceu nesse meio tempo em jornais italianos? Foi se construindo esta narrativa de que as pessoas que não tinham vínculos com a Itália, por exemplo, nunca tinham pisado na Itália, não falavam italiano, que são os descendentes, estavam fazendo o passaporte só para furar a fila da imigração, só para poder viver nos Estados Unidos. Ou seja, para usufruir dos benefícios de ter um passaporte italiano, sem necessariamente desejar a Itália, sem necessariamente querer conhecer, ou estar alinhado com a cultura, ou conhecer o idioma, ou falar o idioma italiano. Ou seja, é como se a cidadania italiana ela fosse algo para se fazer outra coisa, e não para se reconectar de fato. Qual foi a proposta sugerida por ele, que na verdade não é uma proposta, é um decreto, que a partir de então, somente filhos e netos de italianos poderiam sim requerer a cidadania italiana. Digamos que isso aqui fosse uma proposta, ok? Constitucional, digamos. Qual seria o trâmite ideal da legislação italiana? O governo oferece uma proposta, o parlamento analisa essa proposta, ouve um lado, ouve o outro, perfeito? Decide.
muda o texto, ajusta o texto, foi aprovado, vai para a sanção presidencial, ou né, primeiro-ministro e sanção presidencial, e sob os olhares da Suprema Corte. Suprema Corte, entenda o equivalente ao STF do Brasil, por exemplo, que, em regra, o padrão, a obrigação da Suprema Corte, né, do STF, é ser o guardião da Constituição, ou seja, não permitir que um decreto, que uma proposta de lei, que qualquer outra coisa ataque a Constituição. E foi exatamente isso que o decreto fez. Porque ele ataca diretamente o início de tudo. O decreto diz que passaria a ter direito quem fosse filho e neto, mas a legislação diz que já é italiano quem nasceu sendo filho, neto, Entenderam aqui o contrassenso? Entenderam aqui como esse decreto ele é inconstitucional, ele fere diretamente?